Pai Celestial, com humildade nós nos colocamos em Tua presença. Te adoramos e te agradecemos por seres um Deus tão maravilhoso. Amém. Nosso Pai e Rei do Universo. Pai, neste momento oramos para que o Teu Espírito Santo fale conosco, toque nossos corações, nos transforme, traga avivamento, traga um novo compromisso, uma nova dedicação, e que o deleite não apenas preencha nossos corações, mas se espalhe por todo o Michigan, por toda a nação, por todo o mundo. E queremos ver Jesus em breve. Oramos pelo Teu Espírito Santo agora, em nome precioso de Jesus e em seus méritos, e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Jesus está voltando com toda certeza muito em breve. Em breve. Amém. Esse amém foi anêmico. Vocês deveriam ter explodido. Vocês nem conseguem imaginar. Ninguém consegue imaginar o dia. Jesus está vindo finalmente. Meu avô falou sobre a segunda vinda a vida toda, cantou sobre a segunda vinda a vida toda, de manhã até à noite, continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele cantava continuamente apenas músicas sobre a segunda vinda. Ele morreu com 103 anos e morreu com a esperança de ver Jesus e me disse: Jesus está voltando. Esteja pronto, filho. Jesus está voltando. Amém. E agora estamos mais perto do que ele do que em qualquer outro momento antes. Você não precisa saber muito para olhar ao redor e ver os sinais se cumprindo. Eu não vou passar por eles. Isso é em outro seminário. Eu não vou passar pelas profecias, pelos eventos do tempo do fim. No entanto, eu quero. E nós? Somente Deus conhece os tempos. Ninguém sabe, e é um grande erro tentar marcar datas ou qualquer coisa assim, mas nós conhecemos os eventos. Sim. E os eventos nos mostram os tempos, e se você pegar alguns livros, obviamente você pega a Bíblia, especificamente Daniel e Apocalipse, e pega o grande conflito, os últimos 12 capítulos, e pega eventos finais em paralelo, e pega a preparação para a crise final, e pega o conflito iminente, e pega os comentários de Daniel e Apocalipse, se você ler esses livros. Vocês ouviram quais livros eu disse? Sim. Não, vocês não ouviram. Alguns de vocês não ouviram a Bíblia, especificamente as profecias de Daniel e Apocalipse. Sim. Os últimos 12 capítulos de O Grande o livro todo, mas especificamente os últimos 12 capítulos de O Grande Conflito, Eventos Finais, Preparação para a Crise, Há muitos livros. Eu só mencionei alguns deles. O Conflito Iminente, Comentários de Daniel e Apocalipse, e assim por diante. Se você os ler, eles mostram os eventos e a ordem deles. E você verá, há várias coisas, e eu não posso passar por todas, mas se eu mencionar algumas, está escrito lá que ouça. Haverá uma mudança na Constituição. Isso está em Eventos Finais, capítulos 9 e 10, uma mudança na Constituição. E ela diz que quando isso finalmente acontecer, saberemos com certeza que os eventos finais começaram. E então ela disse que esses eventos finais acontecerão seriam rápidos, velozes, em rápida sucessão. Tam, 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 tam. Você não vai ter nem tempo de respirar. Eles virão um logo após o outro. E depois da mudança da Constituição, ela diz que algo vai acontecer. A América protestante vai estender a mão através do Golfo e se unir com Roma, o catolicismo romano, e se unir com o espiritismo. E quando isso acontecer, ela diz, a nossa nação terá experimentado plena apostasia nacional e pecado nacional. E é aí que a tolerância e a paciência de Deus cessam. Ela diz, quando a América protestante se unir ao catolicismo e ao espiritismo, nossa nação terá feito uma imagem à besta. Fim de citação. Ela diz literalmente, nossa nação fez uma imagem à besta. E então ela diz, a igreja e o Estado imediatamente se unirão. E a igreja usará o poder do Estado para impor leis religiosas, especificamente a lei dominical. Quando isso acontecer, a apostasia nacional terá chegado ao seu limite, o pecado nacional terá chegado ao seu limite e, imediatamente, o colapso e a ruína total da nação se seguirão. E então ela diz, todas as nações, sem exceção, seguirão o exemplo, e todas aprovarão a lei dominical, e a crise virá sobre toda a terra. Amém. E eu poderia continuar indefinidamente. Ela diz, isso dá início ao pequeno tempo de angústia. E ela diz, alguns serão presos,
Alguns perderão propriedades e empregos. Não poderão comprar nem vender. Aliás, não consigo me controlar. Eu amo jardinagem. Se você não tiver uma horta até lá, não venha para a minha, a menos que venha na próxima semana me ajudar a trabalhar nela. Ela diz que quando virmos os eventos finais, bem antes, devemos começar a orar e sair das grandes cidades. Você conhece esses parágrafos, não conhece? Sim. Você também os encontra em Vida no Campo, se ler com atenção. E então ela diz, quando virmos a lei dominical, então é o último sinal e a última chance de sair. Última chance, mas ela diz, devíamos ter saído antes, pode ser tarde demais. Enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas então ela diz, depois da lei dominical e depois da apostasia e depois do colapso total e ruína em todos os aspectos e catástrofes, diz, crise por toda parte. É então que Deus começará a se revelar em favor do seu povo. Amém. E ela diz, aqueles que estiverem no campo viverão como rainhas e reis. Não é maravilhoso? Sim. E então ela diz, até mesmo aqueles que estiverem na prisão experimentarão a presença de Deus através de seus anjos, e a prisão será iluminada com a presença de Deus. Não é lindo? Sim. Mas então, eu não vou passar por todos eles. Eu só quero mencionar. Então eu vou pular um pouco e seremos tratados como traidores. Seremos colocados em prisões. E então apresentaremos o verdadeiro sábado, o evangelho e tudo mais. E muitos, quando chegar o tempo, deixarão a igreja. E ela diz, o ouro e a escória serão separados. E muitos outros virão para a igreja. E haverá um grande despertamento. E milhares e dezenas de milhares. E serão batizados. Você se lembra disso? E logo depois disso, haverá um decreto final, o decreto de morte. Sim? Que anunciará a data em que estaremos fora da proteção da lei. E depois disso, imediatamente, as pragas finais. E ela diz, nós perceberemos entre a segunda e a terceira praga. Você se lembra? Que o tempo de graça já se encerrou, e então experimentaremos o grande tempo de angústia, a noite de Jacó, como também é chamada, e então a segunda vinda e veremos Jesus. Amém. 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 Levantaremos nossas cabeças, veremos a pequena nuvem e depois maior, e então ainda maior e mais brilhante. Você se lembra? Você lembra? Este é o nosso Deus, nós o temos esperado. Você está esperando por ele? Sim. Ótimo. Como você está esperando? Assim? Estou esperando. Como é que se deve esperar? Então, hoje não vamos falar sobre os acontecimentos, vamos falar sobre a espera. A Bíblia diz em Daniel, e Jesus diz, citando Daniel, que haverá uma crise como nunca antes na história das antigas crises, a maior crise da história, a crise mais terrível da história, em toda a história desta terra, nenhuma delas juntas se igualará. Ela diz, muito interessante, que os seres humanos têm uma tendência a exagerar as crises, a torná-las maiores do que realmente são. No entanto, ela diz que essa crise final será tão grande que nenhuma exageração conseguirá sequer se aproximar um pouco da magnitude da crise. A tal ponto que as pessoas perderão a razão, seus corações desfalecerão, seus corações vão parar, as pessoas enlouquecerão, pessoas vão morrer por causa dessa crise. Como você vai enfrentar isso? Você acha que vai se preparar? Então, minha esposa costumava ter um negócio antes de você ser chamado para a associação geral. E minha esposa tinha um pequeno asilo cuidando de veteranos em nossa casa. E toda semana ela recebia um funcionário do Estado que vinha conversar com eles e um conselheiro ou uma enfermeira. Mas então, uma vez por mês, eles vinham e verificavam se estava tudo certo e nos avisavam. Nós vamos na terça-feira. Ok, e estaremos prontos. Mas então, uma vez por ano, o Estado vinha e eles nunca avisavam. Eles podiam vir na terça ou na sexta, podiam vir no domingo de manhã, ou à noite, ou às 23 horas, ou às 6 da manhã, ou às 14 horas. Você nunca sabia quando eles vinham, e quando vinham, verificavam tudo. Como está a comida? Como está a geladeira, a temperatura, o extintor de incêndio, a medicação, os prontuários, tudo, a rota de incêndio fora da casa, tudo.
Levava 4, 5 horas para eles verificarem tudo. E nos diziam isso toda vez, ano após ano, após ano, após ano. Minha esposa tinha a certificação de melhor instituição do Estado no ano seguinte. Melhor instituição do Estado. No ano seguinte, melhor instituição. Ela tem todas essas certificações. A melhor instituição do Estado, a melhor instituição. E eles perguntam para ela. Em todo lugar que vamos, eles não estão prontos. Aí temos que aplicar não conformidades e multas e precisamos fechar alguns estabelecimentos. Toda vez que viemos aqui, vocês estão sempre prontos. Quem avisa vocês que estamos vindo? O que vocês fazem para estarem prontos? E minha esposa diz, esta é a chave. Eu me preparo todos os dias como se aquele fosse o dia. Como você se prepara para a crise final? Eu me preparo todos os dias como se aquele fosse o dia. Você está se preparando hoje? Porque se você não se preparar hoje, não vai se preparar amanhã. Eu não sou profeta, mas posso profetizar. Se você não se preparar hoje, não vai se preparar amanhã. Porque o amanhã não será diferente de hoje. E a segunda-feira não será diferente da terça ou da quarta-feira. E se você não se preparar hoje, nunca vai se preparar. Na verdade, Jesus diz que antes da segunda vinda será como nos dias de Noé. E então Jesus conta, e Jesus não diz, sabe, que eles eram grandes pecadores. Jesus diz, esse era o pecado deles. Eles estavam comendo. Estou certo? Qual é o problema de comer? Quem gosta de comida? Ei, irmão, se você tiver melancia, cerejas, pimentão recheado e charuto de repolho, me convide. Eu vou. Eu gosto de comida. Eu amo brócolis. Quando você coloca no forno e põe um pouco de alho, sal e azeite, é o céu, já é o céu na terra. E eu não me sinto culpado. Eu como. E eu poderia comer para sempre. Eu nunca engordo 1 quilo. Eu sei que não é justo, eu não me importo. De qualquer forma. Agora, pense nisso. Jesus disse que eles estavam comendo. Eles estavam construindo casas. É pecado construir uma casa? Certo, eles vão se casar. É pecado se casar? Não, é pecado ficar com alguém sem ser casado. É maravilhoso se casar. Jesus instituiu, Deus instituiu o casamento. Você está me acompanhando? Então qual é o problema? O maior pecado que nunca enxergamos. Temos medo de não quebrar o sábado e deveríamos fazê-lo. Temos medo de quebrar este ou aquele mandamento e devemos fazê-lo, mas nunca temos medo da rotina. Isso se chama rotina. E se você peca, sente a necessidade de se arrepender e mudar. Mas se você vive na rotina, não sente necessidade de mudar. Então, o que é rotina? De manhã você acorda, você faz sua oração. Você faz, espero que sim, algumas pessoas ainda fazem, seu devocional. E então você vai trabalhar. E então, à tarde e à noite, você volta para casa. Com sorte, você toma um banho, ok? E então você janta. E então você, espero que alguns de vocês ainda tenham o bom hábito de fazer a lição da escola sabatina. E então você assiste ao noticiário, as más notícias, elas são sempre ruins por um tempo. E elas são sempre manipuladoras. Todas elas. E então você vai dormir. E na segunda-feira, você faz isso. E terça-feira, o que você faz? Você acorda de manhã, faz aquilo, vai trabalhar, volta para casa, vai dormir. Quarta-feira, o que você faz? Quinta-feira, o que você faz? Sexta-feira, o que você faz? Sábado é diferente. E então, na segunda-feira, você começa tudo de novo. E na próxima semana, e aí chega o Natal, depois o próximo ano, e depois Natal de novo no ano seguinte. E ano após ano, isso se repete de novo e de novo. Se na quarta-feira você não precisa ir trabalhar, pensa, achei que hoje fosse sábado. Porque você sai da rotina e está me acompanhando. E então os dias são tão parecidos que você diz, hoje é terça ou quarta-feira? Está me acompanhando? E quando você está na rotina, o tempo passa rápido e você não fez nada de errado. Então você não sente necessidade de mudar. E quando você percebe, o fim chegou. E a rotina faz com que você não se prepare. E Deus diz, acorde, saia da rotina. Você está dormindo. É hora de você ter uma rotina diferente. É hora de você sair da sua rotina e fazer de Deus, da oração e do estudo, da preparação, da missão, uma prioridade. Porque é isso que você leva para o céu. O resto vai queimar. Saia da rotina. Tenha prioridades diferentes. Coloque Deus em primeiro lugar. Não brinque com a sua vida eterna. E foi isso que eles fizeram. Eles fizeram isso repetidas vezes até que a porta se fechou. E então eles ainda não acordaram. E quando a chuva veio, eles acordaram, mas já era tarde demais.
Você não vai querer acordar quando a crise final chegar. Vai ser tarde demais. É hora de acordar. Você está me acompanhando? E é hora de se preparar. Mas isso foi só a introdução. Agora vamos começar. Como você se prepara? Como na prática você se prepara? 1, 2, 3, 4. Como você se prepara? Nós vamos falar sobre isso agora mesmo. Mas antes de começarmos, vou contar uma história porque eu amo histórias. Quem não gosta de uma boa história? Sempre que você quer sair da rotina e quer se preparar, enquanto você está dormindo, Satanás diz: não toque neles, deixe-os em paz. Na verdade, em mensagens escolhidas, o espírito do profeta diz que a igreja está dormindo. Quanta parte da igreja? Quantas virgens estão dormindo? As tolas ou as prudentes? Todas. E ela diz: pastores dormindo estão pregando para membros dormindo. Isso significa que todo mundo, eu estou pregando e dormindo. Isso significa que, o que é dormir? Você não está ciente do que está acontecendo. Você não está ciente da urgência do tempo em que vive. Você, na verdade, não percebe isso. Nós vivemos os eventos finais e deveríamos realmente nos preparar. E então ela diz: Deus do céu nos desperte, Deus do céu nos desperte. Quando você está dormindo, Satanás te deixa em paz. Mas quando você decide acordar, Satanás odeia isso. Então, assim que você acorda, ele vai te atacar, porque é como um leão tentando nos devorar. Ele odeia os filhos de Deus. E por isso, se você não está sendo atacado, precisa realmente se perguntar se está tudo bem com você. Só quando você é atacado é que sabe que está tudo certo com você. Isso significa que você está indo na direção certa. Você está me acompanhando? Amém. Se você não tem problemas, então você não está dormindo, irmão e irmã. Então, deixe-me contar uma história. Eu estava em um distrito, em algum lugar do norte, e eles conversaram comigo, e eu conversei com eles e disse: irmãos, precisamos fazer evangelismo. Não é uma sugestão, é uma ordem. Pastor, evangelismo não funciona. Com certeza não funciona quando você não faz. O evangelismo que você não faz não funciona. E quando você faz, funciona. Mas você precisa fazer da maneira certa. Você não pode ir ao jardim e simplesmente colher tomates. É isso que fazemos, colheita de evangelismo. Se você não preparou o solo, não plantou os tomates, não regou e... Você está me acompanhando? Arrancar o mato, cobrir, podar, você precisa preparar o solo e cuidar dos tomates antes de poder colhê-los. É por isso que o evangelismo não funciona, porque queremos apenas colher sem preparar o solo, entende? E então eu conversei com eles, nós fizemos a preparação. Assim que começamos a agir, coisas ruins começaram a acontecer. Fulano teve um ataque cardíaco. As coisas começaram a acontecer. E eu disse a eles: este não é o momento de desistir ou desanimar. Quando Satanás te ataca, é hora de orar ainda mais. Amém. Porque o que é um milagre? Um milagre é quando Deus responde a uma crise. Sim. Então, quando você tem uma crise, em vez de desistir, você ora. E é aí que você experimenta a intervenção de Deus. Você tem um milagre, você tem uma história. Você está me acompanhando? E então chegamos ao evangelismo. 3 e 4 meses de preparação, chegamos ao evangelismo. Sexta-feira à noite, 1 hora antes do evangelismo começar, eu estou pronto, estou vestido, minha esposa garante que minha gravata está alinhada. Bem antes de sair pela porta, minha esposa diz: querido, tem um cheiro ruim na casa. Eu disse: ok, um segundo, tem um cheiro terrível na casa. Então eu sigo o cheiro e vou até o porão. Bem, irmãos e irmãs, eu precisaria de um barco para entrar no meu porão, porque as coisas estavam flutuando. O meu esgoto voltou para o porão e eu não preciso explicar para vocês. Você tem imaginação, já pode imaginar e sentir o cheiro. Tinha coisa flutuando até esse nível, até a altura do meu cinto. E no porão eu tinha meu escritório, meu computador, todos os meus livros, né, centenas deles, toda a minha biblioteca, meus impostos, tudo. E eu pensei: estragou meus livros, meu computador, minhas fotos, tudo. O porão não existe mais. O tapete, as paredes. Eu estava tão frustrado. Minha esposa me deu um abraço. Eu disse: me deixa sozinho.
E ela disse, meu querido, falta 1 hora para você começar a evangelização. Satanás quer te distrair. Esta casa, eu te prometo, vai queimar. Vá, não deixe nada desviar sua atenção da missão que você tem. Amém. Amém. Porque Satanás não está atrás do seu porão. Ele está atrás da evangelização. Sim. Amém. E ele usa o porão. Você está me entendendo? Sim. Amém. E ela disse, Deus vai prover, querido. Vá, por favor, se possível, deixe as coisas de lado por um instante. Amém. Bem, eu estava com dor de estômago, mas eu fui. Eu fui evangelizar. O sábado foi sábado. Eu fui evangelizar. As coisas ainda estavam no porão, ainda boiando. O cheiro terrível, tivemos que deixar todas as janelas abertas. A gente nem conseguia dormir direito. A gente precisava de uma máscara de gás, sabe? E então, no domingo de manhã, liguei para o Roto-Rooter. Eles vieram, colocaram um equipamento nos canos. Eles disseram, parece que está tudo certo. Eu disse, vocês não são bons, vou chamar outra equipe. Na segunda-feira, chamei outra equipe. Tá tudo certo. Na terça-feira, liguei para a equipe de Madison, da capital, e eles vieram com uma câmera para os canos e disseram, olha, não tem obstrução, nem raízes, nem ferrugem, nada, não entendemos. Na quarta-feira, chamei a equipe e eles cavaram um buraco enorme na frente da minha casa. Destruíram o gramado, tudo. E disseram, olha, os canos e a fossa estão ok, não sabemos. Minha esposa diz, querido, por que você não deixa isso para lá? Ela está sempre calma. Ela diz, se a casa pegasse fogo, ela diria, vai parar quando queimar, só deixa para lá. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não consigo simplesmente não fazer nada, sabe? Nós somos tão diferentes, sabe? E é por isso que Deus nos colocou juntos. Ela consegue me acalmar, sabe? E então, eventualmente, no final das reuniões evangelísticas, quase um mês depois, 3 semanas e meia depois, quando terminamos o evangelismo, as coisas do porão sumiram. Ah, sim. Amém. Nós consertamos o porão, arrumamos tudo e esquecemos disso. No ano seguinte, na sexta-feira à noite, 1 hora antes do evangelismo, a fossa séptica voltou ao porão. Não. Não. A essa altura, eu percebi que nós não lutamos. Isto é uma guerra espiritual. Amém. Isto é uma guerra real. Ellen White diz, sobre cada homem, anjos bons e maus lutam. Mulheres, vocês podem relaxar, só diz homem. Ok? Sobre cada homem, sobre cada pessoa, anjos bons e maus lutam a cada segundo por influência, para influenciar cada decisão, tudo o que você faz. E ela diz, se Deus abrisse nossos olhos, saberíamos que não temos esperança sozinhos e estaríamos em oração contínua. E então eu percebi, este é o grande conflito. É Satanás e os anjos maus nos atacando. Então eu disse, sabe de uma coisa? Você pode ficar com o porão, eu faço evangelismo. No terceiro ano, na sexta-feira à noite, 1 hora antes de começarmos o evangelismo, o cético voltou ao porão. Terceiro ano. Havia um pastor do Canadá, um bom amigo, um homem de Deus que era o orador do evangelismo. Ele disse, Pavel, você já dedicou a casa ao Senhor? Eu disse, você dedica pessoas, crianças, mas não casas. Ele disse, você está completamente enganado. Sim. Você deve dedicar tudo o que tem, seu carro, sua casa, entregue ao Senhor. Porque quando você unge, quando você dedica, quando você entrega ao Senhor, Satanás não tem mais acesso. Amém. A menos que o Senhor permita, e se o Senhor permitir, é porque você precisa. Ele disse, você deve orar pela casa como oraram pelo templo, e você, quando eles oraram, a presença do Senhor veio. Quando a presença do Senhor vem, Satanás não tem lugar ali. Aleluia, amém. Ele disse, vamos orar pela casa. Aleluia, amém. E nós oramos, eu disse, Senhor, eu entrego esta casa a ti. A partir de agora, ela é tua casa, não é mais minha casa. Eu agradeço se o Senhor me permitir dormir nela, mas vou usá-la o máximo possível para ti. Reuniões de oração, reuniões de anciãos, planejamento, reuniões de jovens, tudo. Nesta casa será um lugar de céu e um lugar de missão. Vamos ter grupos de oração, vamos ter estudos bíblicos nesta casa. A partir de agora é missão. Eu te entrego, por favor, venha. Quando ele terminou de orar, as coisas começaram a ir embora, e em meia hora tudo tinha sumido e nunca mais voltou. Amém. Amém. Batalha espiritual. E para a batalha espiritual está escrito ali que os poderes que estão nas regiões celestiais.
Para poderes espirituais nas regiões celestiais, você precisa ter armas espirituais. E você precisa estar nas regiões celestiais. Porque você está aqui e eles estão aqui, você não pode lutar. Você precisa estar no céu. Você está me acompanhando? Sim. Você precisa já estar no céu para lutar contra essas forças. E você não pode usar espada, não pode usar o punho, não pode usar uma arma para atirar em Satanás. Você precisa de armas espirituais. E como você se prepara? Quais são as armas que você pode usar para a crise final e que precisa começar a se preparar agora? Quais são as armas? Está escrito ali, se você ler em Efésios. Aliás, eu vou pular essa parte. Está escrito lá em Efésios 6. Por fim, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Deixem-me apresentar as armas e então começamos. Você pode repetir comigo em voz alta? A primeira estratégia, a primeira arma é estar sempre em... No Senhor. No Senhor. Estar no Senhor. Estar continuamente no Senhor. Ok, a segunda é estar coberto com a sua Armadura. ter a sua armadura. A terceira é estar sempre, continuamente, sem parar em Oração. oração. Na verdade, em O Grande Conflito e também em Eventos Finais, há um parágrafo em que ela diz: somente aqueles que oram continuamente, que nunca se desconectam de Deus, estarão seguros. Os outros irão fracassar. Uau, isso é bem grande. E a última é estar firme, porque Satanás vai trazer até ideias malucas, até mesmo dentro da igreja, para enganar até a própria igreja, se possível. E nós já vemos isso. Pessoas que já não acreditam mais na Trindade, pessoas que não acreditam no santuário, pessoas que não acreditam na criação em 6 dias, na criação em 1 semana, pessoas que não acreditam no espírito de profecia, pessoas que não... Já temos essas pessoas na igreja e você precisa se firmar na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. E você precisa se firmar na Bíblia. Se você não ler a sua Bíblia, você vai fracassar. Amém. Então, vamos passar por isso rapidamente. Não temos muito tempo. Irmãos, sejam fortes, não em vocês mesmos, não na sua educação, não na sua riqueza. Eu fui batizado há 40 anos, eu tenho alguma experiência. Não. Sejam fortes no Senhor e no poder da sua força, não na sua própria força. Ouça, assim como Cristo em sua humanidade buscou força no Pai para que pudesse suportar a tentação, nós também devemos fazer o mesmo. Diariamente, não só quando você é batizado, não uma vez por semana, mas todos os dias. O problema das 5 virgens tolas não era que elas não eram batizadas, não era que não pertenciam à igreja, não era que não tinham azeite no começo. Elas tinham. O problema é que elas não iam, como diz em parábolas de Jesus, elas não iam diariamente à fonte de poder para reabastecer seu recipiente com um novo batismo do Espírito Santo a cada dia. Oração diária, estudo diário, dedicação total diária, reconsagração diária, encha sua lâmpada com azeite todos os dias. Você conhece a música? Enche minha lâmpada com azeite. Mantenha-me aceso. Mantenha-me aceso. Isso mesmo. Amém. Você se lembra? Minha voz não é muito boa. Eu cantaria, mas olha, se eu cantar, não consigo falar. Eu perco a voz. Mas de qualquer forma, diariamente, precisamos de ajuda. Diariamente, todos os dias, faça disso uma prioridade. Coloque o despertador para te acordar. Diga: Senhor, por favor, me acorde. Se precisar, use água fria. Me acorde antes de qualquer coisa começar. Antes das crianças falarem, antes do telefone, começar a tocar. Me acorde para que eu possa encher meu copo. Amém. Com uma nova medida de azeite. Não há segurança a menos que você esteja diariamente conectado ao Senhor. Não há outra, a única defesa contra o mal é a habitação de Cristo no coração. Estar no Senhor. A menos que nos tornemos vital e continuamente conectados com Deus, não podemos resistir. É isso mesmo, sim. Se você realmente quer resistir à crise final, precisa estar continuamente no Senhor, em comunhão com Ele. Amém. Amém. Você precisa encher sua mente com o Senhor, sua boca com o Senhor, refletir sobre o céu, falar sobre o céu, falar sobre a cruz, falar sobre Jesus, quando estiver dirigindo, quando estiver trabalhando, continuamente. Nunca se separe, nunca, continuamente conectado. Essa é a sua segurança. Na verdade, se você não se acostumar a estar com o Senhor continuamente,
Você acha que vai gostar de estar com o Senhor no céu? O que você vai fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana? Aleluia, 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 ele diz. Ah, que tédio. Entendeu? Sim. Qual é o segundo? Porque precisamos continuar avançando. Qual é a segunda arma? Estar em oração. Está escrito em Efésios capítulo 6. Orai em todo o tempo. Por quanto tempo? O tempo todo. Orai sem cessar. Ore o tempo todo. Com todo tipo de orações e súplicas no Espírito. Ore continuamente. Ore sem cessar. Caminho a Cristo. A oração é o fôlego da alma. Isso significa que quanto tempo você precisa respirar para viver? Respirar. Continuamente. E a propósito, as pessoas acham que respirar é só expirar. Mas pelo que eu sei, e não sou médico, você precisa inspirar e expirar. Não apenas expirar. E Eleanor diz que a oração é uma comunicação de mão dupla. E ela afirma que por meio da oração, preste atenção, nós falamos com Deus e por meio da palavra, Deus nos responde como se estivesse ao nosso lado, conversando conosco face a face. E ela diz no Testemunhos, volume 6, a oração e o estudo da palavra nunca devem ser separados, eles só funcionam juntos. Você não apenas ora, você não apenas estuda, você ora e estuda, ora e estuda, ora e estuda, como um diálogo, como respirar. Está me acompanhando? Sim. Satanás não tem medo quando você vai à igreja. Você deve ir à igreja, mas os fariseus iam à igreja, muitas pessoas vão à igreja e depois se matam, sabe? Satanás não tem medo quando você come brócolis e tofu. Você deve comer de forma saudável, mas Satanás não tem medo de tofu, pode confiar em mim. Satanás não tem medo quando você guarda o sábado, pessoas preguiçosas guardam todos os dias, nunca trabalham. Satanás não tem medo quando você faz evangelismo, quando Satanás não é um... Você deve fazer evangelismo. Por favor, não me entenda mal. Satanás não tem medo quando você conhece o estado dos mortos, ele tem medo quando você conhece o estado dos vivos. Mas Satanás não tem medo de todas essas coisas. Satanás tem medo quando você ora, porque quando você ora, você se conecta com Deus. Você entra na presença de Deus, no lugar santíssimo. Você convida a presença de Deus em você e Satanás não suporta isso. Quando Deus vem, ele corre. Está escrito que ao som da oração fervorosa, Satanás e todo o seu exército tremem, e em outras paráfrases, tremem e fogem. Sim. Amém. Ouça, alguém me perguntou, eu devo orar em voz alta? Eu disse, irmão, você deveria. E ele disse, por quê? E se Satanás me ouvir e então souber pelo que estou orando? Eu disse, você está brincando comigo? Quando você ora, Satanás foge em primeiro lugar. Em segundo, ele já sabe de tudo de qualquer jeito. Ele não conhece seus pensamentos, mas ele conhece você. Sim, claro, com certeza. Ele conhece suas fraquezas. Ele tem estudado os seres humanos por 6.000 anos. Ele é um pouco mais esperto do que você imagina. Sua única segurança é estar em oração. Você está me acompanhando? Amém. Satanás fica furioso ao ouvir nossas orações, porque ele sabe que quando você ora, ele vai sofrer perdas. Amém. Amém. Não deveríamos orar continuamente, não é? Amém. Sim. Está escrito nos Salmos, quando eu vou dormir estou contigo, nas vigílias da noite se eu acordar, tu ainda estás ao lado da minha cama. Essa é a tradução do hebraico. Basicamente, Deus quer que, mesmo quando você dorme, você vá dormir com Deus em sua mente. E quando acordar, saiba que Deus está ali ao lado da sua cama, esperando você começar o dia com Ele. E que você ande com Deus, durma com a presença de Deus, acorde com a presença de Deus, durma na presença de Deus e nunca se desconecte. Nunca. Sim. Permanecei em mim e eu em vós. A oração é o fôlego da alma, é o segredo do poder espiritual. A oração traz o coração para a conexão com a fonte da vida, com Deus. Se você negligenciar a oração ou orar de forma esporádica, você perde sua ligação com Deus. Orar é a fé dos grandes. A oração ou a fé é a grande força do cristão e certamente prevalecerá contra Satanás. Amém. A oração não deve ser uma obrigação, irmão e irmã. A oração deveria ser o maior privilégio concedido aos seres humanos. Quando você ora, você fala com Deus. Você entra na presença do Altíssimo e Ele ouve a sua oração e conhece a sua mente. E o Espírito de profecia diz que Ele sabe o que você vai orar antes mesmo de você dizer. Ele conhece seus pensamentos antes que eles se formem. Deus começa a agir em sua oração antes mesmo de você começar a orar. Eu me lembro de uma história que eu vi na AWR, uma história que aconteceu há muitos anos, há muito tempo.
E a senhora era uma missionária em um país da África. E ela ficou sem medicação e havia crianças que precisavam de tratamento. E ela disse, o que eu vou fazer? E havia um grupo de crianças ao redor dela. E elas disseram, você nos disse para orar. E ela disse, sim, 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 mas você sabe, leva 3 meses para a carta chegar lá. Depois algumas semanas para eles embalarem. E então mais 3 meses para o navio atravessar o oceano e trazer a medicação. E a menina diz, mas você disse que Deus ouve cada pensamento e Ele se importa e Ele responde toda oração fervorosa e honesta. Não deveríamos orar? Sim, deveríamos, mas leva pelo menos 6 meses. Ela diz, não, Satanás não tem poder contra a oração, vamos orar. E a menina diz, eu vou orar. E a garotinha diz, Senhor, tu sabes que essas crianças precisam de medicação. Poderias enviá-la? E por favor envie hoje, não em 6 meses, porque tu és Deus. E Senhor, eu nunca tive um brinquedo na vida. Poderias, por favor, colocar uma boneca junto com a medicação? E a senhora, a médica, balança a cabeça e diz, bem, eu não quero decepcioná-la. Deixe-a acreditar. Naquela tarde, às 17 horas, ela recebeu um pequeno bilhete. Vá até o correio. Ela vai e lá está uma caixa grande de madeira com medicação e uma boneca. E há uma carta. 6 meses atrás, pensamos em lhe enviar mais coisas e alguém veio e disse, vamos mandar uma boneca para aquelas crianças. Mas houve uma tempestade no oceano, tudo ficou retido em uma das ilhas e finalmente, agora, era para chegar até você. Deus já conhecia a oração 6 meses antes. Amém. Amém. Sim. E preparou a resposta. Não é lindo isso? Sim. Sim. Mas de qualquer forma, oração. Oração. Devemos amar a oração. Sim. Devemos orar o tempo todo. Aliás, não ore de olhos fechados enquanto estiver dirigindo. Sim. Amém. Sim. A terceira arma para estar no mundo, isso é extremamente importante, assim como as outras. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz. Você quer luz? Se você não quer estar em trevas, você precisa da palavra. Ele diz que a preparação deve ser feita por meio de estudo diligente. Não leitura, mas estudo. Pelo mundo, ele diz, eles estão tão próximos do país, ele disse. A verdade é que será ímpar como será. É impossível distinguir entre a verdade e as falsificações realmente, exceto pelas escrituras. Satanás vai apresentar a verdade. Satanás não vai chegar e dizer, ei Deus, não vá à igreja. Satanás vai chegar e dizer, você precisa experimentar um reavivamento. Você precisa ir à igreja, amar uns aos outros e amar seus vizinhos. Você precisa fazer missão. Você precisa ler sua Bíblia. Satanás vai dizer muitas coisas boas. Meu pai costumava dizer, se Satanás te desse veneno, você não seria tolo de beber. Mas se ele te der uma boa sopa que parece incrível, cheira maravilhosamente bem e tudo está certo, e ele colocar apenas uma gota de veneno, ele te pegou. Satanás vai vir com um monte de coisas boas e colocar uma gota de erro. Isso vai ser muito difícil de perceber. E se você não conhece sua Bíblia, você diz, ei, avivamento. E então o espírito de profecia fala sobre o mundo coberto por nuvens escuras. E ela diz, aqui e ali havia luzes, e eu olhei, e eram pessoas de oração, grupos de oração. E à medida que oravam, confessavam seus pecados e se consagravam, o Espírito Santo vinha sobre eles, e eles experimentavam o avivamento e começavam a pregar o Evangelho. E então ela diz, eu vi outros grupos que também oravam, mas nunca confessavam. Eles tinham pecados ocultos que alimentavam. E ela diz que um espírito veio sobre eles também, mas era o espírito de Satanás, e eles também experimentaram um avivamento. Uau! E então ela diz, havia alguns que tinham tanto medo do falso avivamento que recusaram o verdadeiro avivamento. E o Espírito Santo nunca veio sobre eles. É perigoso, irmão e irmã. A menos que você esteja no Senhor, em oração, no mundo, você não conseguirá com a sua própria sabedoria. Vá até Deus no Senhor. Vá até a palavra dele na palavra. Vá para a oração. Você vê o parágrafo? Você vê ali, no Senhor, na palavra, na oração. Você vê isso? Vá até Deus. Vá até a palavra dele. Vá para a oração em busca de iluminação divina, para que você possa distinguir entre a obra de Satanás e a obra de Deus. Select Images é o volume 3, página 389. Oração e estudo nunca devem ser separados. Eles sempre andam juntos, sempre andam juntos, sempre andam juntos.
Guarde isso em mente, porque teoricamente sabemos tanto, mas na prática falhamos em fazer. Nós oramos do jeito que oramos. Eu conheci um rapaz quando eu era muito jovem, há uns 30 e poucos anos, há mais de 30 anos, quando eu entrei para o ministério. Ele era um cara baixinho, mas bem forte, bem grande. E ele sempre fazia a mesma oração com as mesmas palavras. E por tantos anos, todo sábado, todo mundo, até as crianças, sabiam qual seria a próxima palavra. E as crianças zombavam dele e diziam as palavras antes dele. E então ele se perdia. Ele parava por um segundo e dizia: o que vem agora? Irmão, você já se pegou fazendo a mesma oração todos os dias? Se eu tivesse a mesma conversa com minha esposa todos os dias por 30 anos, eu dormiria no sofá. Minha esposa quer que eu abra meu coração e tenha uma conversa real e relevante com ela. Oração não é uma rotina ou uma poesia. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Então evite repetições vãs. Por esse motivo, sua mente se dispersa. Fale com Deus de coração sobre tudo. Ele já sabe de tudo, afinal. Enfim, vamos continuar com a armadura dele. Ele diz, lá está escrito quanto? Quanto? O todo. Ouça, existe uma lenda chamada a Lenda de Aquiles. Quantos de vocês já leram ou ouviram essa lenda? A Lenda de Aquiles na antiga Grécia. E diz que havia um rio chamado Rio Estige, e se alguém, ao nascer, fosse imerso no rio, as partes do corpo que fossem mergulhadas se tornariam absolutamente invencíveis. Um adulto não poderia ser imerso, ele morreria, mas bebês recém-nascidos podiam ser mergulhados e se tornariam invencíveis. E a lenda não é real. A lenda diz que quando Aquiles nasceu, sua mãe o segurou pelo pé. Porque ela não queria, ela era adulta, não queria entrar no rio porque morreria. Então ela o mergulhou até o pé. Mas ela protegeu a mão para não se molhar. Então o pé do bebê não foi mergulhado. Assim ele ia para as batalhas e ninguém conseguia matá-lo. Flechas eram disparadas. Ninguém, ele lutava contra 100 pessoas, ninguém. E todos aprenderam que ele era invencível, que nunca morreria. Até que um dia uma flecha veio, ele estava andando e acertou o seu pé. E ele sangrou até morrer e morreu porque seu pé não foi mergulhado no rio Estige. Qual é a lição? Se uma parte do seu corpo não está coberta pela armadura de Deus, Satanás sabe disso. É aí que você está vulnerável e ele vai te atacar no seu ponto mais fraco. E você vai fracassar. Você precisa da cabeça aos pés estar completamente coberto pela armadura de Deus. Essa é a sua segurança. Deixe-me te dar um exemplo. Estava quente, era verão, fazia 43 graus Celsius. Eu não sei quanto isso dá em Fahrenheit, provavelmente uns 110, 115, eu não sei. Posso estar errado, não me cite sobre isso, não sei. Mas estava tão quente e eu tinha 4 anos de idade. Eu estava do lado de fora e dizia, mamãe, está quente. E minha mãe vem e traz uma bacia, coloca água fria e diz, querida, você tem uma piscininha, entra e se refresca. Eu entrei e disse, isso é maravilhoso, mas minha cabeça ainda está quente. E ela diz, é porque sua cabeça não está coberta, querida. Sua cabeça está quente porque não está coberta, querida. Coloque a cabeça debaixo d'água, mas não por muito tempo, tá bom? Coloquei minha cabeça debaixo d'água. Me refresquei. Levantei e então disse, está maravilhoso. Então vamos fazer de novo. Vamos ver quanto tempo consigo ficar debaixo de novo. E aí uma vez perguntei ao meu pai, por que você reza a noite toda? E ele me disse, filho, eu rezo até estar completamente coberto pela presença de Deus. E nunca saio de casa até ter certeza de que estou coberto. Não estou seguro sem estar coberto. Eu disse, o que significa estar completamente coberto? E ele disse, você se lembra com 4 anos quando entrava na banheira, a água ficava toda ao seu redor? É isso que eu quero, Deus todo ao meu redor, para que não haja acesso para as flechas inflamadas de Satanás. Você entendeu o que quero dizer? O que significa armadura, 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 toda a armadura? O que isso significa? Tomem toda a armadura. A palavra armadura em grego é panoplia, de onde vem a palavra panóplia, e significa uma cobertura completa e total de proteção. Em hebraico é a palavra shalat, significa a mesma coisa.
E essa palavra é usada em diferentes situações na Bíblia. Por exemplo, a palavra shalat diz, o anjo do Senhor acampa. E essa é a palavra shalat, armadura. O anjo do Senhor é como uma armadura ao redor daqueles que o temem. Em outra situação, quando o profeta diz, Senhor, abre os olhos dele, e Deus abre seus olhos, e ele vê o monte cercado por anjos, ele usou a mesma palavra. Em outra situação, quando todos de todos os mundos não caídos, vêm à presença de Deus, e Satanás, representando esta terra, vem à presença de Deus, e Deus diz, você já considerou o meu servo Jó? E Satanás diz, você colocou um shalat, uma armadura, uma cerca de proteção, uma muralha de proteção ao redor dele e de sua família, e eu não posso tocá-lo. Remova a armadura. O que é a armadura? Você entende? Sim. É aquela cerca, aquela muralha de proteção, o anjo do Senhor. Eu me lembro que minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho. Estávamos em Bucareste, eu era estudante na Universidade de Construção e eu estava regendo o coral. E minha esposa disse, querido, pare de ensaiar, estou cansada, precisamos ir para casa. Eu disse, querida, eu termino o ensaio do coral, depois converso com algumas pessoas e então vamos. Ela disse, não, porque quando você começa a conversar, você fala para sempre. Só, você pode falar mais rápido e a gente vai porque estou cansada. E eu disse, tudo bem, querida, 10 minutos. Ela disse, não, 10 minutos dos seus minutos proféticos. Não, agora vamos embora. Eu disse, querida, eu prometo que a gente vai, só me dá 3 minutos. Ela disse, não, 1 minuto já é muito, vamos. Eu disse, olha, vamos, eu te amo, vamos. Vai você porque você anda tão devagar e eu ando tão rápido. Vai na frente e eu já vou atrás. Antes de você atravessar a rua para a estação de ônibus, eu te alcanço por trás. Ela disse, querido, vou ficar de olho em você. Quando eu chegar na estação de ônibus, se você não estiver lá, eu pego o ônibus sozinha. E quando ela diz alguma coisa, ela realmente fala sério. Então eu a alcancei. Eu disse, tá bom. E eu estou falando e observando ela. Ela está saindo da calçada. Eu conto porque eu corro, sabe? Eu sou rápido. Você não consegue acompanhar. Quando eu ando, você não consegue. Nenhum de vocês consegue me acompanhar. Então eu fico observando ela e quando ela atravessa a rua, ela olha para trás e diz, vamos, para de falar, vem. E ela olha para mim de novo e entra na rua sem olhar nem para a esquerda nem para a direita. E tem um carro vindo da esquerda em alta velocidade. E ela entra na frente do carro. E eu fiquei tipo, Dana? E ela olha como quem diz, o quê? E naquele momento eu vejo o carro como se o carro fosse atropelá-la completamente. E então eu vejo ela fazendo acrobacias. As pernas dela estão na frente do carro, as mãos estão na frente do carro, mas a barriga dela é empurrada para trás por uma força invisível. E o carro, então eu disse, querida, como você fez isso? E ela disse, eu não fiz nada. Eu senti uma mão na minha barriga que me empurrou com tanta força que eu nem conseguia respirar. Isso é a panóplia, isso é o shalat, isso é o anjo do Senhor, é a proteção de Deus que disse, eu ainda tenho um plano para você, para sua família e para o seu bebê. E o anjo do Senhor, quando você estiver no céu, vai te mostrar o filme de como ele te protegeu e você vai ficar tipo, uau, você está me acompanhando? Sim. Você precisa estar cercado, você precisa estar totalmente coberto. Por isso, toda manhã você precisa dizer, Senhor, eu te convido o teu Espírito Santo, suplico pela tua presença, pela tua proteção sobre mim, sobre meu cônjuge, sobre meus filhos. E então eu digo, é dever dos pais buscar a presença do Senhor sobre toda a família e sobre os filhos. E ela diz, todos os dias eles deveriam fazer isso. Amém. Amém. A armadura completa de Deus. E nós não temos tempo para passar pelo capacete e o escudo. E você se lembra dos sapatos e do cinto. E cada um deles renderia um sermão totalmente diferente sobre comportamentos nesta série. Mas não temos tempo para isso. Cada um tem um significado e é extremamente importante como Satanás trabalha com essas partes do corpo. Como ele ataca. Mas se falarmos um pouco sobre isso, aliás, eu não consigo me controlar. Preciso te contar mais uma história curta. Curto. Meu pai estava fazendo colportagem. Você leu essa história no livro, não leu? Sim. Meu pai estava fazendo colportagem com um amigo, Benjamin, e a polícia apareceu e eles sabiam que se fossem pegos durante o comunismo, seriam presos. Então eles correm e saem da vila e há uma ponte e um desfiladeiro profundo e outro grupo de policiais na ponte. Então polícia atrás, polícia na frente.
E Benjamim diz, Pavel, para o meu pai, o nome do meu pai também era Pavel. O que vamos fazer? Meu pai diz, vamos para a direita para a floresta. Ok. Eles entram na floresta, a polícia vai atrás deles. Então, enquanto eles correm e a polícia vai atrás deles com uma mochila cheia de livros, eles veem uma ponte suspensa antiga, sustentada por 2 cabos enferrujados, depois cabos menores e tábuas de madeira que estão podres, comidas. E o Benjamin diz, eu não posso pisar nessa ponte. Ela pode ter 100 anos, quem sabe, sobre o desfiladeiro profundo. Eu não consigo. E meu pai diz, não tenha medo, o anjo do Senhor está conosco, vamos. E meu pai começa a pisar na ponte e Benjamim diz, pare. E meu pai pergunta, por quê? E ele olha para baixo, 6 tábuas faltando. Meu pai estava literalmente no ar, sem nada embaixo. Ele diz, opa. E Benjamim diz, eu não posso ir. E meu pai diz, o anjo do Senhor vai colocar a mão e te proteger. Vamos, irmão, a polícia está vindo, vamos. E ele responde, para mim, não. E ele vai pelo cabo que segura a ponte, se pendurando, porque diz, eu não posso pisar no nada. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Está me acompanhando? Uhum. Vamos continuar. Está escrito ali, muito interessante, está escrito ali, ouça, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Ore no Espírito. Você já orou no Espírito alguma vez? Não. Deixe-me te passar uma frase rápida que você precisa memorizar. Ore para saber pelo que orar, antes de orar pelo que você ora. Sim, ore para saber pelo que orar, antes de orar pelo que você ora. Sim. Porque o que você acha certo pedir, Deus diz, não, você não faz ideia do que realmente precisa. Na verdade, deveria orar por isto, não por aquilo. E você deve orar por isso, não por aquilo. E você deve orar, está me acompanhando. Você não pode presumir que sabe do que precisa. Só Deus sabe melhor do que você o que você precisa. Então você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que te inspire. Porque a Bíblia diz em Romanos que o Espírito Santo tem que interceder por nós porque nem sabemos como orar. Portanto, você precisa da inspiração do Espírito Santo para te mostrar como orar e o que pedir. Não presuma que o que você pede é o que Deus quer que você peça. Está me acompanhando? Amém. Estávamos no trem há muitos anos. Nosso filho mais novo tinha 3 anos e meio. Minha esposa diz 4. Ela sabe dos detalhes, mas enfim, isso não importa. Estávamos no trem. Naquela época não havia lei contra fumar em locais públicos e o compartimento do trem tinha 6 assentos, 3 de cada lado. E aqui estávamos eu, minha esposa e no mesmo banco nossos 2 filhos. Um tinha 4 anos, o outro 7, ou 3,5, 6,5, tanto faz. E no outro banco, bem em frente a nós, um outro homem e uma mulher, e ela fumava como uma velha locomotiva. E a fumaça era tão densa que dava para cortá-la com uma faca. Quero dizer, mal dava para respirar. Você sabe? E eu disse para minha esposa, ela vai matar a gente, 5 horas nesse trem, vamos morrer. E meu filho disse, por que você não ora, papai? Eu disse, orar pelo quê? Para ela parar de fumar? E ele disse, bem, você disse no sermão que precisamos pedir a Deus sobre o que orar. Pergunte ao Senhor e ele vai te dizer pelo que orar. Eu disse, qual é, filho? Basicamente, eu não estava ouvindo aos meus próprios sermões, sabe? Mas ele estava. Então o garotinho de 3 anos e meio, 4 anos, se ajoelha no compartimento e diz, querido Jesus, me dê o teu Espírito Santo para saber o que dizer para essa senhora que está nos matando. E então ele se levanta e a senhora olha para ele com olhos arregalados. Ele diz, a senhora poderia, por favor, parar de fumar? Porque está matando todos nós. E Dana diz, ouve, fique quieto, querido. Ele responde, não, mamãe, o Espírito Santo me disse para dizer essas palavras. E eu digo, você nem sabe o que significa Espírito Santo. Papai, eu fiz o que você disse. Eu orei pelas palavras. E a senhora diz, me deixem em paz. Eu disse, está vendo, Ovi? Ele responde, não, papai, isso significa que eu preciso orar de novo. Você disse que a gente deve persistir. Ele se ajoelha novamente. Senhor, isso não funcionou. Me dê outra palavra. Ele se levanta e diz, senhora, se a senhora não se importa de nos matar, não se importa de se matar também? Ela diz, me deixem em paz. Ele se ajoelha. Jesus, você pode me dar novas palavras porque essas também não funcionam.
Ele se levanta e diz, você tem filhos? E a senhora responde, sim, e daí? Ele pergunta, você ama seus filhos? Ela diz que sim. Ele diz, não, não, sinceramente, você realmente... E ele repete o realmente repetidas vezes. Você realmente ama seus filhos? Ela diz, sim, e daí? Ele diz, bem, você realmente não ama seus filhos. Ela diz, sim. Ele responde, não, você não ama. Se você fuma desse jeito, vai morrer de câncer e seus filhos vão de lar adotivo em lar adotivo. Eles vão ser infelizes. Se você realmente ama seus filhos, pare de fumar. Crie-os e depois você pode fumar e se matar. De onde isso está vindo? 3 anos e meio. E a senhora pergunta, você ensinou isso a ele? Nós dissemos não. E ele diz, eu orei e o Espírito Santo me disse o que orar e o que dizer. E a senhora, com lágrimas nos olhos, coloca o cigarro de lado e pergunta, posso ter o seu endereço? Tudo bem. 4 meses depois, recebemos uma carta e ela diz, fiquei tão tocada pela oração dele que parei de fumar. Procurei uma igreja e estou fazendo estudos bíblicos. Amém. Amém. Ore no Espírito. Não presuma que você sabe o que deve orar. Ore guiado pelo Espírito, em harmonia com o Espírito, capacitado pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. Diz na profecia espiritual que Josué, estando no Espírito, orou e disse que o sol deveria parar até que eles obtivessem a vitória. Ele não simplesmente presumiu que o sol deveria parar. O Espírito Santo o inspirou sobre o que orar. Elias, ela diz, inspirado pelo Espírito, declarou que não choveria por 3 anos e meio. Você precisa ser inspirado pelo Espírito para que o Espírito possa lhe dizer o que falar e então possa agir através de você. Você está me acompanhando? Amém. Amém. Ore no Espírito, por favor, só um pouco. Agora, se você pensar bem, é um pouco mais profundo do que isso. Ela diz que o Espírito Santo também vai lembrar você do que precisa dizer quando estiver em situações específicas. Você se lembra? Ela diz para não pensar antes. Você realmente precisa se preparar antes. Precisa estar na palavra, precisa estar em oração, precisa estar coberto pela armadura, precisa estar no papel, mas o Espírito Santo, se você estiver no Espírito, desculpe, vai lembrar você do que dizer. Sim. E então ele diz ali, se você prestar atenção, tomem o capacete do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Você já soube que a Bíblia é, na verdade, uma arma literal e que você pode usá-la? Você pode usar a Bíblia para realmente lutar contra Satanás? Você sabia disso? Então você pode usar a oração, por causa do som da oração fervorosa. Lembra? Você pode usar a Bíblia como arma espiritual na crise e também em toda situação em que você for atacado. Você sabia disso? Está escrito, a espada que é a palavra. Mas se você ler com atenção, em grego, não é a palavra. O termo grego para espada é uma palavra diferente. Chama-se machaira. Isto é uma machaira, não é uma espada. É uma faca um pouco mais longa ou uma espada muito, muito curta que tem 2 gumes, extremamente afiada. Se você ler, diz que é tão afiada que eles também a usavam para se barbear. Uau. Tão afiada que se você a colocasse, dizem, sobre um tomate, sem aplicar qualquer pressão ou movimento de vai e vem por causa do fio e do peso da faca, ela atravessaria o tomate. Tão afiada que, segundo dizem, se você procurar na internet, ela corta tudo, inclusive osso. E diz a história que essa machaira, a espada do Espírito, a palavra, era usada para combate corpo a corpo. Sim. Basicamente, quando o inimigo chegava tão perto de você, e dizem que se o inimigo fosse mais poderoso do que você e te agarrasse, e você não tivesse mais chance de lançar flechas para se defender, o inimigo te segurava e ele era forte e você era fraco, e você sabia que estava acabado. Esse era o último recurso. Eles tinham a machaira aqui nas costas, e quando o inimigo os agarrava, eles pegavam a faca, enfiavam, e assim que mexiam, era fatal. Cortava tudo, ossos, tudo. O inimigo desabava. E a Bíblia diz que a palavra é como uma machaira. Em Hebreus capítulo 4, diz que é uma espada de 2 gumes. Diz que ouça, eu escondo tua palavra no meu coração, Senhor. Para quê? Por quê?
para que assim eu não peque contra ti. Em diferentes traduções diz, eu guardo tua palavra no meu coração e isso seria minha proteção para que eu não peque. Porque enquanto eu estiver na palavra, o pecado não tem poder. Na verdade, se você pensar bem, nós falamos sobre isso. Vamos pular. Se você pensar bem, ok, aqui estamos nós. Se você pensar bem, a espada do Espírito, que é a palavra, não é a palavra no idioma grego, não é logos, que é sempre usada para a palavra. Desta vez, é rema que é usada para a palavra. Rema não significa palavra. Rema significa uma frase completa ou um parágrafo inteiro ou alguns versículos. Então, rema não significa uma só palavra. Significa que você pega um parágrafo inteiro da Bíblia. E essa palavra rema é usada muitas vezes. Por exemplo, quando Jesus foi atacado 3 vezes no deserto por Satanás, em cada uma dessas ocasiões, toda vez na Bíblia está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de toda, não diz logos, por cada rema, de todo parágrafo. Um parágrafo inteiro. Você está me acompanhando? Basicamente, isso diz que, para se defender, você precisa guardar um parágrafo inteiro na sua mente. Sim. E Ellen White diz, não leia muito de uma vez. Ela diz, pegue 1, 2, você tem a citação. Você se lembra das citações? Ela diz, pegue 1, 2 versículos. E então ela diz, leia-os de novo, e de novo, e de novo. E então ela diz, ore sobre eles para que o Espírito Santo, que inspirou a palavra, inspire sua mente para entender o que Deus quer dizer a você, para falar com você. E então ela diz, leia-os novamente, os mesmos 1 ou 2 versículos, o mesmo parágrafo. E então ela diz, pense sobre isso. Ela diz, reflita, medite sobre isso. E então ela diz, leia de novo e de novo. E depois ela diz, leia muitas vezes. E então ela diz, decore-o. Sim. Guardo a tua palavra no meu. Se você não aguardar, não há como o Espírito Santo te lembrar. Você não pode se lembrar de algo que não está dentro de você. Quando tirarem suas Bíblias, o que você vai fazer? Sim. Certo. Pastor, você lembra daquele versículo porque eu não lembro? Alô? Yeah. Você está me acompanhando? Guarde a palavra. Precisamos terminar porque já estou com fome, ok? A palavra do Senhor, o rema, os versículos da Bíblia, se você os guardar, eles serão a sua proteção. Quando você for tentado, o Espírito Santo vai lembrar você dos versículos que lhe darão força para lutar contra a tentação. Quando você estiver deprimido, desanimado e passar por uma crise, o Espírito Santo vai lembrar você das promessas que lhe darão força. Quando você estiver conversando com alguém, o Espírito Santo vai lembrar você dos versículos, mas isso se você os memorizar. E, aliás, se você memorizar, sabe, se você ler 2 versículos, ou um versículo, se você ler um versículo 15 vezes, eu prometo que você vai memorizá-lo. E se você memorizar um versículo por dia, em 1 ano, você memoriza 360 versículos. E em 10 anos, você consegue imaginar? É como uma bola de neve, vai acumulando. E então, quando você lê, o Espírito Santo lembra você daquele versículo que se conecta com outro versículo, escritura com escritura, e sua mente faz as conexões, e isso ganha vida na sua mente. E então, quando você conversa com alguém, os versículos, este, aquele, todos vêm, porque está tudo lá. Sim. Sim. Você entende o que estou tentando dizer? Amém. Amém. Satanás vai embora quando você usa armas espirituais. Enquanto, assim que Jesus usou o rema, o versículo da Bíblia, assim que Jesus recitou a palavra, Satanás foi embora. Por quê? Porque a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra veio e se fez carne. E a palavra de Deus tem poder criativo. Quando Deus fala, acontece. E Satanás sabe disso. E Satanás tem medo da palavra de Deus. E quando você recita a palavra, essa palavra pode te transformar. Essa palavra pode cortar, essa palavra pode te mudar, essa palavra pode derrotar Satanás. Amém. Mas você precisa memorizar a palavra. Agora precisamos avançar. Como você sabe qual rema usar? Bem, o Espírito Santo vai te lembrar se você a memorizar. Aliás, eu estava dirigindo e orando. Senhor, orei pela igreja, orei pela minha família, orei pela Ministry Magazine, orei pelos meus colegas. Por quem o Senhor quer que eu... Espírito Santo, me diga por quem o Senhor quer que eu ore. E o Espírito Santo me impressionou a ligar para alguém da Europa. E eu fiquei tipo,
Eu nunca ligo para ele. Ele é presidente de uma união. Eu nunca ligo para ele. Nós nos encontramos uma vez por ano no concílio anual. Por que eu ligaria para ele? Mas liguei mesmo assim e ele disse, como você soube? Eu disse, o quê? Ele disse, estamos em uma reunião do comitê executivo e é uma decisão difícil. E eu queria que alguém orasse comigo. Então ele disse, eu saí, estou com meu celular. E agora mesmo eu estava discando para te ligar e orar comigo. O Espírito Santo ore no Espírito e esteja no Senhor. Você entende? Isso precisa ser real. O Espírito Santo está esperando que você faça isso. O Espírito Santo quer que você faça isso. Não faça esperar para sempre. Como você memoriza a palavra? Saturação. Leia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Repetição, repita ao longo do dia. Repita o... Eu, quando nos mudamos para a América há 30 anos, eu escrevia todo dia, em um pequeno cartão, 10 palavras em inglês e as repetia a cada 10 minutos. Eu repetia essas palavras, 20 vezes por dia, até aprender 10 palavras por dia. No dia seguinte, de novo. No dia seguinte, de novo. Você sabe? Isso se acumula. Repetição. Meu pai diz, a repetição é a mãe da memorização. Músicas. Essa é boa. Só um pouco de paciência, estamos quase terminando. Músicas. Essa é boa. Diz que a palavra de Cristo, como você pode memorizar a palavra? Que a palavra habite em você, como a palavra habita em você? Através de músicas, hinos e cânticos espirituais cantando. Escute, você já cantou músicas com versículos bíblicos? Já. Meu avô, o dia inteiro, cantava músicas com versículos bíblicos. Na verdade, Satanás tem medo dessas músicas. Você sabia disso? É sério mesmo. Está escrito na Bíblia que quando o rei Saul estava possuído por demônios e Davi tocava salmos, os espíritos malignos o deixavam em paz e iam embora. Quando você canta músicas com versículos bíblicos, Satanás tem medo dessas músicas. Sim. Eu me lembro, eu tinha 6 anos de idade. Meu primo e eu estávamos indo a pé para a casa dos avós no interior. E um grande grupo de cachorros, pastores dos Cárpatos romenos, animais enormes e ferozes, nos atacou. E meu primo começou a chorar. Por algum motivo, eu me abaixei e comecei a cantar uma música que dizia: não tenho medo de nada, Jesus é meu defensor. E assim que comecei a cantar, os cachorros pararam. 2 deles fizeram isso. Você sabe? E alguns deles se viraram, outros pararam. 1 ou 2 vieram e eu comecei a fazer carinho neles. E meu primo disse, eu nunca soube que músicas assustam, que cachorros têm medo de músicas. Cante, irmão. Ultimamente, alguns dos nossos membros parecem que levaram uma paulada na cabeça com um taco de beisebol. Como? Jesus me ama, disso eu sei. Olá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Cânticos das Escrituras. Cânticos das Escrituras. Quem conhece? Vamos ver. Buscai primeiro o reino. Vamos lá. Ótimo, já está bom. Obrigado. Dê graças. Dê graças. Ok, você conhece essa. Próxima. Sempre. Você é meu. Ok. Então, se vocês conhecem, por que não cantam? Cante o dia todo. Isso te dá proteção. Isso te dá alegria. Traz alegria para sua família, para o seu coração. Traz fé. Faz de vocês pessoas que têm um Deus, não pessoas tristes. Cante ao Senhor. É assim que você memoriza as Escrituras. Vamos terminar. Memorize versículos da Bíblia. Quantos de vocês memorizam versículos da Bíblia? Vocês conhecem esses versículos da Bíblia? O anjo do Senhor, vocês conhecem? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vocês conhecem? Tu és o meu refúgio e a minha força. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vocês conhecem? É aquele que habita. Vocês se lembram? Vigia-me, ó Senhor. Não temas, porque eu estou contigo. As misericórdias do Senhor nunca cessam. Você conhece esse? Recite e memorize um novo versículo todos os dias. E no final do ano você terá muitos. E no final do próximo ano você terá muitos. E essas escrituras serão sua arma.
Ore com súplica. E esse é o último ponto e terminamos. O que é súplica? O que é súplica? Significa oração persistente, humilde e específica. Súplica significa que se você quer que Deus lhe dê uma resposta específica, você precisa fazer um pedido específico a Ele. Não espere uma resposta específica se você fizer um pedido genérico, como perdoa meus pecados. Você precisa dizer, Senhor, eu critiquei minha irmã. Você está me acompanhando? Você não pode dizer, Senhor, esteja com os pobres. Você precisa dizer, minha vizinha Maria está perdida. Você precisa ser específico. Se você realmente quer orar, precisa ser específico. Você está me acompanhando? Vou te contar uma história e então terminamos. Meu filho está construindo uma casa em Collegedale, no topo da montanha. E ele me liga, papai, estou desesperado. Eu disse, filho, ultimamente você está sempre desesperado. O que aconteceu? Ele disse, papai, os preços triplicaram. Inflação, Covid, os preços triplicaram. E o dinheiro que eu tenho não é suficiente. Por exemplo, comecei a fazer a fundação e estou pronto. E eu pensei que a fundação ia custar em torno de 9 mil, 10 mil. São 30. E ele disse, conversei com esta empresa, eles querem 32. Conversei com aquela empresa, eles querem 34. Conversei com aquela empresa, eles querem 28. O mais barato foi 22 mil. Ele disse, isso vai me matar. Eu tinha orçado 9 ou 10 mil para a fundação. Se eu fizer isso nos próximos 3 passos, acabo com o dinheiro. Isso vai me matar. Eu disse, filho, você orou? Ele disse, sim. Eu disse, Senhor, me ajuda com a construção da casa. Filho, você está louco? A casa é grande. São tantas etapas. Quero dizer, até mesmo pequenos detalhes, o encanamento, o piso, a casa é grande. Você não está fazendo a casa toda hoje. O que você está fazendo hoje? A fundação. Então ore pela fundação. Não peça o maná de amanhã hoje. Peça o maná que você precisa hoje. Ele disse, bem, você quer que eu ore pela fundação? Sim, filho, isso é loucura. Eu disse, então não me ligue. Tchau. Ele se ajoelhou no local da fundação e disse, Senhor, o Senhor pode colocar a fundação para mim? Porque eu não dou conta desse dinheiro. Que eles pedem. Enquanto ele está orando, o vizinho aparece e o vizinho está construindo ao lado dele uma casa gigantesca, um verdadeiro monstro de casa. E diz, ei vizinho, você também está construindo uma casa? Sim. O que você está fazendo? Rezando. Por quê? Muito caro para colocar a fundação. Ele diz, bom, eu tinha uma equipe grande e eles disseram que por estar no topo da montanha é muito caro trazer todas as máquinas grandes. E eles colocaram a fundação, trouxeram todas as máquinas e toda a equipe, colocaram toda a fundação e acabaram com o concreto demais. Sobrou concreto e a prefeitura quer cobrar deles para descartar o concreto que sobrou. Então eles têm que pagar para descartar. Converse com eles. Ele conversa com eles e eles dizem, ei, você deixaria a gente colocar o concreto na sua fundação para não precisarmos pagar para descartar? E ele pergunta, quanto vocês cobrariam? Bem, 2.500 reais pelo trabalho. Ele me ligou e disse, pai, a súplica funciona. Eu disse, claro. Orem o tempo todo. Meus irmãos, nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Por favor, escutem com atenção, prestem bastante atenção. Jesus está vindo. Amém. Muito em breve mesmo, de verdade, mesmo. Amém. Voltando novamente. Jesus está voltando. Quantos de vocês querem estar no céu? Levantem as mãos. Sim. Amém. Quantos de vocês querem estar preparados para a crise que está chegando muito em breve? Amém. Quando vocês devem começar a se preparar? Obrigado por não dizerem amanhã. Agora. Amém. Quantos de vocês tomariam uma decisão honesta de começar a buscar estar no Senhor, na presença do Senhor, de estar continuamente em oração, de diariamente comer e digerir a palavra? Amém. O homem deve viver pela palavra. Coma do meu corpo, Jesus. Comer a palavra diariamente e estar totalmente revestido da armadura de Deus. Quantos de vocês querem orar essa oração e fazer essa preparação diariamente a partir de agora? Amém. Vou pedir que vocês fechem os olhos e orem em silêncio por 1 minuto e digam, Senhor, eu quero estar pronto. Eu não sou capaz de fazer isso sozinho, mas estou te pedindo ajuda.
Ajuda-me a partir de agora a nunca me separar de ti. Quando eu me afastar e me esquecer de ti, por favor, lembra-me, Senhor, e ajuda-me a me reconectar até que eu permaneça continuamente conectado. Eu quero estar no Senhor. Ajuda-me a orar continuamente, sem cessar, a me acostumar a ter comunhão contigo. Ajuda-me a estudar a palavra com diligência e oração, a me alimentar dela e memorizá-la. E, Senhor, por favor, ajuda-me para que diariamente eu e minha família estejamos totalmente cobertos pela armadura de Deus. Senhor, o Senhor pode me ajudar, eu entrego minha vida a Ti. Ore essa oração. Amém. Pai Celestial, Tu conheces a sinceridade dos nossos corações. Tu conheces as nossas necessidades. Tu tens esperado por nós há muito tempo para fazermos essa oração. Tu te alegras quando desejamos a Tua presença. Senhor, perdoa-nos porque sabemos tanto e temos feito tão pouco. E ajuda-nos agora. Ouve as nossas orações, Senhor. Ajuda-nos agora a permanecer continuamente no Senhor, em oração, na palavra e totalmente revestidos de toda a armadura de Deus. Ajuda-nos a ter sede do céu, a ansiar pela Tua vinda, mas antes disso, a desejar Tua presença diária, a sermos cheios do Teu Espírito, a sermos renovados todas as manhãs com óleo fresco. Oramos em nome precioso de Jesus. Obrigado, Senhor, por responder às nossas orações além do que podemos sequer imaginar. Nós Te amamos e Te louvamos. Amém. Amém.